Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros chiques e pessoas normais também, ao episódio número 6 do podcast Cabeleireiro Chique. Hoje eu coloquei o nome do episódio de... Voltar pro microfone aqui. Coloquei o nome do episódio Proteja o Seu Futuro. Ao decorrer do episódio aí vocês vão entender, né, a importância, principalmente a gente profissional autônomo, né? Acho que não só cabeleireiro, mas profissional autônomo precisa de uma segurança aí, para não ter que, no nosso caso, ficar cortando o cabelo, né, até o final. Antes da gente seguir o baile, não esquece de dar o joinha aí, clica, vai comentando também, pode ir interagindo aí durante o podcast, mas não esquece de curtir aí e ativar os sininhos para você receber os próximos episódios. No episódio de hoje, vou apresentar minha convidada, Paty Vida, cliente, amiga e agora entrevistada no podcast Cabeleireiro Chique. Muito bem-vinda. Obrigada, Paty. Gabs. Deixa eu dar só uma introduçãozinha aqui de quem é a Paty, por que eu trouxe ela, né, para falar sobre um assunto que eu não domino tanto, tô conhecendo agora com ela, mas você vai ver a importância disso para você. 14 anos, olha a minha colinha aqui, ó, 14 anos de experiência no mercado imobiliário, especialista em investimento imobiliário, expertise em alto padrão, gestão e lançamento com mais de 1 bilhão em vendas. Mais de 1 bilhão em vendas, quem gosta desses números que parece um CPF, né, gigante. 12 anos na Abiara Brasil Brokers, imobiliária de lançamento em São Paulo. E agora, né, durante a pandemia, ela teve uma reflexão e deu uma mudada aí no rumo, né? Conta aí um pouquinho, Paty. Vou contar. Prazer, obrigada. Eu sei da importância de estar aqui. Afinal, somos todos autônomos. Sou autônoma tanto quanto você e a maioria das pessoas que assistem. E entendo a importância realmente de pensar lá na frente. Então, essa transição aí da pandemia acho que foi importante. Acho que muita gente parou e refletiu sobre muita coisa, né? A gente tem essa pegada louca, essa vida louca. Trabalho, só trabalho. E aí a pandemia obrigou todo mundo a parar. Não quero falar de tão passado, porque pandemia já parece que já tá lá longe, né? Parece que já passou, e passou mesmo. Mas foi um momento muito importante onde eu refleti entre tentar equilibrar o profissional e o pessoal. Então, naquela parada obrigatória, eu comecei a analisar o que eu gostaria de fazer. Então, eu me fechei um pouco, assim, eu me afastei desse cargo que eu tinha para realmente tentar parar e respirar. Porque enquanto você tá lá, você não consegue pensar em outra coisa. Eu sou muito focada, muito determinada, então eu não consigo olhar para outra coisa sem estar focada no que eu estou ali fazendo. E a pandemia me forçou um pouco, onde eu criei coragem de mudar algumas coisas e tomei algumas decisões e até me aventurei um pouco, mudei um pouco a dinâmica de trabalho. Como head comercial e responsável por 2 novas operações nesses últimos 2 anos. Mas é interessante que a gente dá a volta, mas aí a gente entende que se você fizer por você, na verdade, como profissional, um pouco do que você faz pelos outros, o resultado, ele vem de qualquer forma. Era o que acontecia comigo muito. O que você faz por você? Na gestão das pessoas, eu sempre fiz gestão de pessoas, então eu sempre atendi os clientes das pessoas, eu sempre ensinei as pessoas. Então, nesse momento, e isso me sugava muito tempo. Então, o meu objetivo de vida hoje é ter mais qualidade do meu tempo. Então, eu consigo hoje dar um atendimento personalizado para os clientes que buscam imóvel para investimento, mas são os meus clientes, você entende? E não os clientes da minha equipe. Então, esse é o momento que eu me encontro, assim. Não é o cargo em si. Eu trouxe a Paty aqui por ter vivido essa experiência, né? Como cliente. Ela é minha cliente, de repente virei cliente dela, comprei os meus primeiros apartamentos, né? E eu acho que foi por conta disso, né? Por conta desse atendimento personalizado, até porque eu não queria comprar apartamento, nem pensava, né? Então você acabou fazendo o papel de educadora, né? Você me ensinou o porquê investir em apartamento, né? Eu gosto sempre de... Eu diversifico, não invisto só em apartamento, né? Tinha uma questão de ações, fundos imobiliários, tem da fixa também. Sim. Entrei numas erradas do boi lá, né? Que se você quiser saber do boi, entra no episódio número 4, se eu não me engano. Número 3, que é o do Willy Morales, que lá eu conto a história do boi.
foi um investimento errado aí que eu fiz. Enfim, ela me apresentou essa linha que foi, eu acho que foi até meio trabalhoso, vamos se dizer, para me Foi. convencer, né? Você Porque tava bem reativo no início, assim, medo de perder dinheiro, não era? Tinha muito isso. era porque tem a facilidade daquela coisa do fundo imobiliário, né? Que eu coloco lá, compro uma cota menor, o quanto eu E deixa quiser lá, não colocar, precisa se preocupar. não se preocupa com nada, né? E, sei lá, Não, na verdade, assim, o mercado imobiliário, ele movimenta a economia nacional, assim, sempre. Mesmo durante a pandemia, eu vou voltar a falar sobre isso, porque tudo parou, mas a construção civil não parou, a venda de imóveis não parou. Então, é uma esteira que não para, o mercado imobiliário não para, né? Então, assim, o sonho de muitas pessoas é viver de renda. A gente não ouve só muito isso. um parênteses aqui, antes da gente entrar para essa coisa bem, né, mais específica aqui do imóvel, um pouco pro cabeleireiro aqui, ou pra pessoa normal também, né? A importância disso, que eu peguei um ponto, né, durante a pandemia, quando fechou, aqueles primeiros meses que a gente imaginava que ia morrer. Lembra que se você não lavasse o seu pacote de arroz na pia, você poderia pegar um vírus ali e morrer. Então a gente ficava trancado em casa porque a gente achava que era uma coisa muito acima do que é, né? E se essa pandemia acontecesse um ano antes, eu teria que ter entregado o apartamento que eu morava e voltado para a Zona Norte. Eu aprendi a investir pouquinho tempo antes da pandemia, coisa de um ano mais ou menos, mas deu para eu acumular dinheiro suficiente, se a pandemia acontecesse por um ano, eu tá preparado. Tipo assim, eu via vários cabeleireiros indo nas casas das clientes atender durante esse processo, porque os salões estavam fechados. Sim. E você indo na casa da cliente nesse momento, você estava indo colocando a sua vida em risco, porque a gente achava que você poderia, que era uma coisa muito, muito mais fatal do que de fato era. Então eu estava preparado, eu consegui passar todo esse período da pandemia dentro da minha casa, com o mesmo estilo de vida, tomando a mesma cerveja, pedindo, não ia no restaurante, mas poderia pedir no mesmo restaurante que eu ia, consegui pagar os meus meninos, não precisei demitir ninguém, eles não estavam fazendo comissão, mas eu pude ajudar cada um deles, porque eu tava preparado, entendeu? Porque eu tava acumulando ali patrimônio e assim, teve dia de eu abrir meu aplicativo lá e ver que eu tinha perdido assim, 70 mil reais num dia. Eu lembro. E aí você acordava no outro e aí se você entra em desespero, de repente você vende ali umas ações, você acaba no prejuízo e a importância de diversificar, né? Aí com a parte que comprei o apartamento, ele tá ali parado, ele não vai diminuir, ele não vai desvalorizar, assim, dessa forma, né? Então tem que ter um pouquinho de cada um. Bom, enfim, era só pra colocar aqui como é importante você estar protegido. A gente que é autônomo, uma hora ou outra vai acontecer de você não ter dinheiro entrando e você tem que ter dinheiro pra se manter e acho que ter renda ali de aluguel, de qualquer coisa. Você teve essa experiência porque todo mundo ficou muito assustado. Os autônomos, na verdade, eles não tinham... quem não trabalha não recebe, né? Então, é desesperador. E no mercado imobiliário, assim, pelo contrário, durante todo esse período, assim, o mercado imobiliário não parou. Então, tiveram várias facilidades que hoje a gente não viveria sem, que a gente aprende mesmo, que é contrato digital. Você consegue assinar um contrato, assim, eu aqui, o cliente lá na casa dele. Então, assim, hoje os cartórios também facilitaram isso. Então, a gente nem imaginaria isso antes. A gente não tinha como lançar um empreendimento ou fazer a escritura de um imóvel, ou assinar um contrato de compra e venda sem estar a pessoa aqui, com o advogado do lado, lendo o contrato. Então, isso é uma coisa que a gente já saiu na frente hoje. Mas falando dessa questão de renda, de rentabilidade, acho que todo mundo pensa, né? Eu adoraria viver de renda. A gente conhece famílias que vivem de renda. O que essas famílias vivem de renda? De patrimônios, de casas, de aluguéis, de diversos que foram construídos assim pelos pais, pelos avós. Muitos imigrantes, que é o meu né? Na plano verdade, agora. Exato. Muitos imigrantes constituíram família e riqueza no nosso país com patrimônio mesmo, com o tijolo lá. A gente fala o tijolo, é coisa de vô, de vó, mas é verdade. Quem não gostaria de viver de renda? Então, assim, o investimento no mercado imobiliário em si
não adianta pensar em curto prazo. Não adianta pensar em 2, 3 anos, arrasei. Você pode ter realmente uma valorização daquele imóvel, terá, mas você tem que planejar em médio e longo prazo. Então, assim, viver de renda de imóvel, vamos planejar em médio e longo prazo, onde você quer estar daqui 20 anos, onde você quer estar daqui 30 anos. Se o cara que ele quer viver... O cara quer viver de renda e de imóvel e ele mora no aluguel. Às vezes a pessoa tem aquela coisa do sonho da casa própria, né? Uhum. Você acha que tem uma regra, assim, faz sentido ele comprar primeiro dele pra morar, ou ele continua morando de aluguel, ele pode ter o outro? Tudo depende da localização, tudo depende do tamanho do imóvel que essa pessoa tem, porque às vezes você pode alugar um imóvel num prédio mais antigo, um apartamento um pouco maior, que é aquela coisa que a gente estava falando antes. Então, assim, às vezes você quer ter um apartamento um pouco maior, talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas, talvez você tenha que abrir mão um pouco da localização e tenha que abrir mão um pouco do perfil desse empreendimento, do condomínio. Então, muitas vezes são aqueles prédios mais antigos que não tem nada. Os mais novos, eles vão sempre se atualizando. Então, hoje a gente tem estúdios compactos e inteligentes em condomínios que tem tudo. Você só vai para o seu apartamento, na verdade, para dormir, porque você tem uma academia de ponta, você tem coworking, você tem muitas vezes uma cozinha compartilhada. Então, assim, meu apartamento compacto não permite que eu receba 10 amigos. Mas uma área comum do meu condomínio tem uma cozinha toda equipada que eu posso, eventualmente, marcar um jantar com meus amigos no próprio condomínio. Então, assim, às vezes as pessoas têm essa impressão de viver compacto, mas você tem todo o suporte do condomínio, entende? Então, isso supre o espaço que você tem do seu apartamento. Então, depende muito dessa questão do aluguel. O que é prioridade para você? É o endereço, é a estrutura, é o tamanho do apartamento? Então, obviamente, tô falando assim, de um apartamento de alto padrão. O que vale mais a pena, de repente, eu ir para um financiamento, financiar, sei lá, um apartamento de 10 milhões, financiar 50% disso, 5 milhões. Poxa, às vezes, com o aluguel de um imóvel desse tamanho, você rentabiliza mais, entende? Você não vai gastar todo lá o dinheiro do financiamento, mas você tem um aluguel que comporta aquele seu investimento. Então, você moraria bem, mas é que você não consegue comprar aquele imóvel. É mais ou menos o que eu quero dizer. Então, você pode comprar apartamentos mais compactos para formar patrimônio. Então, assim, isso já está claro, está mais do que provado que o imóvel protege o seu patrimônio. Ele vai te proteger da inflação. Porque se você ficar com o dinheiro guardado só embaixo do colchão, por exemplo, hoje em dia acho que não existe mais isso, mas assim, o seu dinheiro perde valor. Então, assim, uma coisa que eu posso te garantir, com 14 anos de mercado imobiliário, que dinheiro você não vai perder. No imóvel você não vai perder. Porque você vai ter toda a valorização do período. Empatar com a inflação ali, não, né? Você não vai, dinheiro você não vai perder. Não tem como perder. E assim, eu tenho assim, eu lembro que você me falou isso. E eu escuto isso algumas vezes. E se eu juntar e guardar o dinheiro e comprar à vista? Você lembra que você falou isso? Sim, eu não queria comprar, você falou. Eu comprei ainda, falar a verdade, sem entender e sem concordar, mas com confiando, coisas, vamos dizer. Eu lembro. Mas confiando, né, pela experiência, igual você falou, você vende pra tanta pessoa que entende muito mais do que eu, então, óbvio, né, eu sei cortar cabelo, eu não vou discutir. Não, mas você é uma pessoa que é Curioso, dedicada a né? isso, você quer saber, você pensa no amanhã, na verdade te deu um estalo, né, quando você fez, sei lá quantos anos aí, te deu um estalo de se preocupar realmente com o amanhã. Foi com mais de 30 que eu comecei a pensar. Foi, porque você tem que ter uma segurança. É a mesma coisa, você falou no início. Com 30, vai. De se imaginar dependendo de cortar cabelo até o último dia da vida. Poxa, a gente tem que planejar, né? A vida é planejamento. Então, o mercado imobiliário, ele é maravilhoso. E assim, eu não tenho, né, pelo menos por hora, assim, eu acho que quando tiver uma família, de repente muda isso, mas esse sonho da casa própria e tal, eu moro no aluguel, e aí eu comprei o outro também na intenção de alugar, né, também, o outro também na intenção de alugar, porque assim, até o meu próprio rendimento, o meu dinheiro que fica lá no banco também, ele me ajuda a pagar o aluguel, né? Exato. Ele aí entra o dinheiro dali, o dinheiro daqui, e é aquela coisa, o dinheiro trabalhado, eu acho que é o que eu aprendi, né? O dinheiro trabalhado, ele não é para você viver, né? Ele é para você comprar ativos, né? O dinheiro que a gente vive
teria que ser o da renda, né? Só que quanto mais velho a gente tá, mais difícil a gente fica para alcançar isso, né? Então, quanto antes a pessoa começa, o custo de vida dela é menor, ela precisa investir menos para ter esse retorno, não é isso? E nunca é tarde pra começar, né? Tipo, já tô atrasado. Não, comece. Que nem a gente fala na academia, né? Nossa, tem que começar. Pra começar, sei lá, o o meio mais fácil, será que é esse que é o que você me passou? Que é pegar um apartamento na planta? Será que seria mais simples? Os apartamentos compactos, que são os que têm o Pequenininho, menor meu lá, 29 valor. metros. Exato, ticket baixo, bem localizado. Então, assim, o que vai determinar que esse investimento tenha sucesso? O endereço, a localização faz toda a diferença. Então, os apartamentos compactos, eu digo compactos porque eles têm ticket menor, né? Então, o seu apartamento, eu lembro que a gente começou lá com 350 mil, um estúdio de 29 metros, só que tá a 150 metros do metrô. É. Então, você tem que estar sempre próximo dos principais eixos comerciais da cidade, faculdades, hospitais, metrô. A partir do momento que você está perto desses polos geradores de demanda, a sua chance de ter sucesso no seu investimento, na rentabilidade da locação lá na frente, ela é quase que garantida. Porque São Paulo é onde tudo acontece. A verdade é que, esse, por exemplo, esse endereço que você me ofereceu ali, ela não é quase que garantida, ela é garantida. Eles assinam um termo que, se você não alugar, a própria construtora paga o aluguel pra você, né? Sim, no seu caso teve o aluguel garantido, é verdade, até esqueci disso. Olha que mamata que você conseguiu. Mas é porque eles acreditam tanto naquele projeto, naquele endereço, que eles não têm medo de garantir isso pro cliente. Uma dúvida, que talvez deve ser a deles, que era o meu medo também, né? Você compra um apartamento e você vai financiar em, sei lá, quantos meses que coloca? 300, 400 meses? O que é importante, quando você compra um imóvel na planta, você se compromete em pagá-lo 25, 30% do valor total do imóvel durante todo o período obra. Então, lá são 36 meses. Então, vamos fazer uma continha de padaria aí. 300, 350 mil um imóvel. Você vai dispor de 100 mil, mais ou menos, 100, 115, 120, enfim, nesses 3 anos. Tem a correção do INCC, que eu acho que é importante dizer, que é o Índice Nacional do Custo de Construção. Parece que eu não comprei, não tem nenhum ano. Não já tá entregando. Passa muito rápido. Então, o que é importante? Você vai se comprometer com 30% do valor daquele imóvel no período obra, certo? E o saldo a financiar em torno não, 70% do valor do imóvel, certo? Então tá bom. Nossa, mas Paty, vida, eu vou fazer o financiamento em 360 meses, eu vou ficar a minha vida inteira pagando. Não. Você tem que ser esperto em aproveitar o prazo que aquele banco tem para te oferecer. Então, você pega o maior prazo, tá tudo certo, tá tudo bem, mas não quer dizer que você vai demorar todo aquele período para pagar aquele imóvel, entendeu? Então, você pode fazer aporte. Poxa, você fez um negócio, você rentabilizou em algum lugar, você, sei lá, entrou uma grana extra de algum trabalho que você fez, você vai lá e antecipa o financiamento. A dúvida que eu queria sempre calcular o quanto máximo que eu posso pagar e pegar no período mais curto possível para terminar rápido. Só que, pelo que eu entendi, se você pega no máximo que você puder, você pode ir abatendo e você não paga mais por isso, não é? Na verdade, você não vai se comprometer com parcelas estratosféricas, entende? Então, você vai deixa mais longo que você puder. O prazo mais longo e você vai antecipando o prazo. Então, sei lá, você conseguiu 30 mil, não precisa de muito. Nossa, eu consegui 30 mil a mais esse mês. Poxa, vai lá, antecipa o financiamento e vai antecipando. Porque o plano ideal também, na verdade, assim, é igual carro. Vamos supor, você compra um carro. Se você usa o financiamento durante todo o período, você vai comprar 3 carros. O imóvel não é diferente, é financiamento, é um dinheiro emprestado. Só uma coisa que a Paty falando assim, né, não é muito, 30 mil, né, às vezes não é muito 30 mil para uns, às vezes para outros mas mais sei lá, um insight, que eu acho que isso aqui um podcast aberto assim, é bom porque dá muito acesso, né, eu lembro quando eu trabalhava lá na Zona Norte, eu não imaginava que quanto um cabeleireiro podia faturar, né? Então a gente tem vários braços, né? O cara não vai ficar rico com o retorno do investimento se ele não investir, né? Ele precisa, na verdade, que mais pensar em ganhar mais dinheiro para poder aplicar mais, né? Precisa ganhar mais dinheiro para poder aplicar mais, exatamente. E o cabeleireiro, pelo menos, tem vários braços, né? Para você
dar essas abatidas, assim, de amortizada que fala, Sim, né? Sim, eu Pra digo você assim, ver. às vezes num Tem o mês curso. do ano, que é mais Natal, por exemplo. Dezembro, Que boom, bomba. deu uma bombada. Ou então você Isso. fechou por exemplo, eu tenho a minha parte de educação. Fechou uma turma de curso. Pô, é um dinheiro que às vezes ele não tá ali no seu orçamento, é um extra. Fechou esse, pum, pago uma bolada ali, entrou, sei lá, 100 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais. Dá uma amortizada e você acelera esse processo, não vai ficar lá até o final da vida pagando. Fechei um negócio com a Cadvel agora. Uhum. Pô, fechei uma negociação muito boa ali com eles. Pego uma parcela, ou pego tudo, enfim, porque é um dinheiro que ele não entra no meu orçamento ali, amortizo um pedaço disso. Então, o cabeleireiro tem, acho que, muitas possibilidades, né, de entrar esse dinheiro extra para amortizar isso e para logo chegar no momento de viver de renda, né? Exato. Então aí é onde eu queria chegar e você me perguntou isso muitas vezes em relação ao prazo. Eu não quero financiar todo esse tempo. Tudo bem, eu volto a dizer, você não vai se comprometer com uma parcela estratosférica, você pode passar um aperto do mesmo jeito que a gente tem mês muito bom, às vezes a gente tem mês péssimo. Então você tá lá com aquela parcela alta, virou um mês, o segundo mês já é o dobro. Então, assim, parcela alta você vai se comprometer com muito. Então, não precisa. Você faz o financiamento no período que o banco te oferece, você vai antecipando. E o ideal é que esse próprio imóvel se banque também. Então, você dispôs lá de 30% do valor do imóvel do período obra, e a ideia é que a própria locação pague a parcela do financiamento. Esse é o melhor dos mundos. Tipo, terminou chegou na entrega, pegou a entrega, já falta 70%. Às vezes, dependendo da localização de tudo, você não precisa nem ter dinheiro mais dali, né? Alugou, vai pagando com o próprio dinheiro que entra, e essas negociações que você fechar por fora, não sei o que, de repente pode dar entrada em outro. E assim você vai ter o segundo, a hora que quitou o primeiro, você vai tendo o segundo, e ele vai se pagando ali, de repente você arrumou um dinheirinho, amortiza o primeiro, e aí vai ter o terceiro. A inteligência, tipo isso. Sim, está muito na escolha do perfil do imóvel e o endereço. Então, assim, o mercado imobiliário tem inúmeras possibilidades, inúmeros bairros. Então, você tem que ter realmente alguém que te oriente em relação a isso. Onde tem mais liquidez? Onde eu vou ter mais chance de locação? Onde eu vou ter mais chance de sucesso? Onde tem mais potencial de valorização? Porque além da locação do imóvel quando estiver pronto, você tem a valorização do bem, né? São Paulo é uma valorização constante. Então, volto a dizer, quando você comentou, não, acho que eu vou pensar juntar o dinheiro para comprar à vista. Eu prefiro comprar à vista. Eu lembro ela já você tá falando muito isso. mais caro. Eu falei, não, você vai perder dinheiro, você vai se arrepender. E a pessoa, ela só aprende vivendo, né? Então, assim, junta. Aí tem inflação alta, aí seu dinheiro vai desvalorizando. Aí, a hora que você vai ver, todo aquele dinheiro que você juntou a mais, vai dar elas por elas, porque o valor do imóvel aumentou. Não, e às vezes Paty, o dinheiro vai até faltar. Porque a valorização acontece. E assim, a escassez de terrenos, é cada vez mais difícil você conseguir incorporar um terreno em endereços privilegiados na cidade de São Paulo. Nossa, por isso que os apartamentos cada vez menores. Cada vez menores. Tem uns de 19, 15 metros, né? Existem incorporadores que foram muito nessa linha, nesse segmento do compacto mesmo, que realmente e está em endereços, assim, super privilegiados. Ô, Paty, assim, isso também ajuda você, né, na distribuição. Você pode... você tem um investimentinho aqui, um ali. Se você está desocupado, pelo menos tem um dinheirinho, um pouquinho de um entrando, um pouquinho do outro. Mas você falou um negócio que é importante você conhecer o mercado para você pegar uma localização muito boa, né? Eu acho que mais importante do que isso, né, é um pensamento meu, às vezes faz sentido, mais importante do que isso, por exemplo, o cabeleireiro, ele ganha dinheiro cortando cabelo, ele precisa se dedicar muito, ele precisa estudar, ele precisa, a hora que ele coloca uma energia numa outra coisa, ele abre mão de entrar um dinheiro que é o que ele sabe fazer. Então, eu acho que aí, onde entra o seu papel, por exemplo, quando você quis me levar lá no apartamento, lembra que eu falei pra você, Paty, eu não quero nem ir lá, pode ser, eu queria fechar um apartamento com ela. É confiança, né? Tipo assim, ela segura. Tanto que eu comprei lá também depois. Comprou também. Exato, eu vendi pra você, vendi pra uma amiga, vendi pra o amigo da minha amiga, eu falei, gente, eu também vou comprar. Ela queria me levar no endereço lá pra conhecer onde que era o lugar, eu falei, Paty, nem precisa, você tá falando que é bom lá, é bom lá, eu não vou me gastar energia estudando, entendendo o mercado, sendo que se eu me dedicar cortando o cabelo, eu tenho certeza absoluta que eu vou faturar muito mais. Sim.
E então, essa é a aqui, sua ó, autoconfiança também, de saber que você vai dar conta daquilo, né? aproveitar o gancho aqui pra falar, né? Se o cabeleireiro quer ganhar mais dinheiro, ele pode entrar em dia 13 de novembro. Eu tenho uma turma de aula de corte, que eu ensino. Na verdade, eu não ensino só cortar cabelo, né? É o Corta Bonito, o nome do meu curso, né? Falo que eu faço a verticalização de corte, né? A gente escolhe uma habilidade ali e aprofunda muito nela, que no caso, cortar cabelo, que eu falo que não é só a tesourada, né? Desde a consulta, a hora que você senta, igual isso que você fez comigo ali, você ensina, você educa, você conversa com a cliente, você entende. Então, o cabeleireiro ali, ele vai aprender a fazer uma consulta de excelência. Só que aí também de nada adianta ele conversar com a cliente, dar todas as informações, se ele não sabe fazer, né, executar. Então ele aprende a técnica de um jeito muito simples, né, ele vai aprender a construir, assinar os próprios looks. A gente fala muito de preço, né, como eu faço para conseguir cobrar alto, porque eu cobro, né, hoje acho que R$650 num corte de cabelo, é um preço alto, né, mas se a cliente paga, eu sempre falo assim, né, quando a cliente paga, é porque ela acha que vale mais do que ela tá pagando, né? Se você tá comprando é porque você acha que vale mais do que aquilo. Sim. Então eu ensino o cabeleireiro a aumentar, tipo, todas as minhas turmas, assim, quem aplicou o método, triplicou às vezes o preço, triplicou a agenda, triplicou o volume de cliente. Legal. Porque, né, aplica o método, né? Não é só, eu vou aumentar meu preço, a minha cliente sumiu. Óbvio, se você aumentou o preço, ela sumiu, quer dizer que tá caro. Né? Ele tem que valer mais do que o que você cobra, né? Sim. Pra fazer sentido. E, enquanto você investe em educação, aprende, aplica lá, contrata uma corretora para fazer o seu serviço de... Né, cada um no seu quadrado, né? Sim, cada um no seu quadrado, exato. A gente se ajuda muito nisso, né? Já faz algum tempo que a gente se conhece e eu confio em você e você confia em mim, né? Já cheguei lá e falei, faz aí o que você acha, enfim. E em relação a pensar no futuro, os autônomos, eles... Na verdade, nada é para sempre, né? Às vezes quem tem um cargo, às vezes quem tem aquele salário, nada é para sempre. Amanhã pode não ter mais aquele cargo, pode não ter mais aquele salário. É que nós autônomos somos muito fortes, né? A gente dá cambalhota e cai de pé lá. A gente já tá acostumado a oscilar bastante, então a gente só tem que ter a inteligência de pensar no amanhã mesmo, mas não é amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, a gente... Enfim, eu também me vejo nesse momento, Nossa, porque daqui 1 ano, 2 anos, ele é quase praticamente amanhã mesmo, né? Exato, mas assim, vamos pensar... Você dormiu, acordou, passou. Vamos pensar a longo prazo. Eu tava conversando com uma amiga minha outro dia, né? Se você for viver até os 70 anos, você tem que ter tanto de dinheiro guardado, enfim, gerando renda lá. Se você tiver 80, já é outro dinheiro. Se você tiver 90, é outro dinheiro. Então, assim... E que chega em 90 hoje, né? Chega muito mais, né, do que antes, que chegava em 70. A qualidade de vida hoje das pessoas, elas estão muito mais preocupadas com alimentação, com atividade física, enfim. Então, a gente tende a chegar lá depois dos 90, quem sabe até 100. Eu fiz 35, fiz 35 em agosto, aí eu ficava pensando, eu falei, nossa, já tô na metade. Porque eu lembro que quando eu era criança, as pessoas chegavam em 70. Mas hoje não é mais metade. Hoje não é mais metade, não é 70, é 90, 100, né? Exato, então você imagina a preocupação que a gente tem que ter realmente em administrar. Porque nós somos... Que a pessoa fala, vou gastar tudo, porque vai que morre amanhã. Só que geralmente ela não morre, ela acorda viva, né? Geralmente ela tá viva. Muito bom. São como poucos que é aquele ditado? Viver como se não houvesse amanhã? Ou... Como que tem um tipo um meme? Eu vou lembrar ainda durante o... tipo isso, viver como se não houvesse amanhã, só que aí o amanhã... Só que houve o amanhã, né? Tipo... Não adianta. Mas você pode ter certeza, se a gente tivesse um pouco dessa consciência quando a gente era mais novo, a gente já tá mais estável hoje. Mas é que a gente quer viajar, a gente quer fazer várias coisas que a gente não fez quando era mais novo. Enfim, acho que tudo tá processo. Tá cada vez mais parte. acessível. Eu acho que agora as pessoas estão cada vez tendo mais acesso à informação. Por exemplo, isso aqui é um meio. Exato. Isso aqui é um meio. Exato. Então, assim, investir no mercado imobiliário... É isso, é você ter quem te ajude nisso, que tem experiência nisso. Uma pessoa não vai, assim... Você acha que tem um momento para começar? O momento é agora, porque, não, pelo menos comece a se interessar pelo assunto, converse com quem entende do assunto, para que você tenha um direcionamento. Não precisa ser de imediato, hoje, mas comece, porque errado não vai dar. Como que eu posso dizer assim, uma linha para a pessoa, como ela quer investir em imóvel, hoje ela decide, quero começar em imóvel, a pessoa tá endividada. Não teria meio que uma linha assim, pelo menos
sai da dívida, seja uma pessoa não tenha nada, aí depois o Invest faz primeiro uma reserva de emergência, e aí depois você vai pro apartamento. Ou não, dá pra fazer tudo isso paralelo, não? Já dá entrada no apartamento, enquanto você vai fazendo a sua renda fixa ali pra se preservar, a dívida você deixa pra pagar depois, você acha que tem uma... Então, dívida é dívida, né? Se você realmente tá apertado ali, o ideal é apagar o incêndio, pelo menos, né? Porque senão você vai ficar mais ansioso, porque assim, volto a dizer, no início eu falei que o investimento no mercado imobiliário é em médio e longo prazo. Então não adianta querer atropelar tudo e achando que em 1 ano, 2 anos já tá tudo resolvido. Não, você tem que ter resiliência, né? E mesmo você me perguntou isso também. Paty, vida, se ficar pronto eu já quero vender. O que eu te falei? Não é o melhor momento para vender na entrega, porque tem muita gente, tem muito imóvel disponível, tem aquele que não aguentou pagar, tem aquele que desistiu mesmo. Espera maturar ali 1 ano, 2 anos, que você realmente vai conseguir alcançar o preço da valorização daquele endereço. E ali, falando em especial daquele projeto que a gente comprou, que é ali no entorno da Vila Madalena, 150 metros do metrô Vila Madalena, né? Virão esquina, outros assim. lançamentos, já estão lá. Se você passar lá agora, tem estandes de venda com 1 metro quadrado infinitamente maior do que quando a gente comprou. Então, assim, ali ainda tem pista de valorização. Então, seria uma burrice vender esse imóvel agora, sendo que você ainda não maturou a valorização daquele endereço, né? Ainda. Então, calma. Eu Agora, queria fazer isso, queria nem fazer a obra, eu queria já vender. E o ideal é assim, vai um pedacinho de cada vez, compra esse, vai nesse, depois que você se resolveu com esse, parte para outro, vai numa jornada, assim, o ideal é sempre ter, porque você vê, você pagou, não pagou? Numa boa, não pagou? E parece que quanto mais você tem coisa para pagar, você corre mais, você já percebeu? Nós que somos autônomos, se tá tudo tranquilo, a gente fica tranquilo. A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de ganhar dinheiro, mas se tem alguma coisa ali demandando, a gente corre mais. Não sei, parece que tá aqui, né? A gente gosta desse negócio, nossa, preciso voar. Enfim, e voltando na pergunta que você fez, eu acho que assim, o ideal é apagar o incêndio primeiro, né? Acho que é o melhor. Mas se a gente pensar num apartamento compacto, por exemplo, como eu falei, de 300, 350 mil, 30% é no período obra, então vamos pensar lá, tem que dar de entrada uns 10% desse valor, então vamos pensar aí uns 30... Tô fazendo conta de padaria total, hein, gente? Tipo, 30 mil reais aí dividido em... Parcelado ainda, em ato, 30, 60, 90, e aí umas parcelinhas de, sei lá, R$1.000, não é nada que vai... Tem que tentar encaixar no plano financeiro para também não atrapalhar a estrutura do mês, né? Mas não tenha medo, você vai conseguir. A gente tem que pensar que em 1 ano, 2 anos, a gente vai estar melhor do que a gente está hoje, né? E a gente, com a experiência e com a maturidade, a gente tem certeza que essas coisas acontecem. Tem que confiar, tem que ir atrás. E o mercado imobiliário, ele traz muito isso, assim. A garantia de que você não vai perder dinheiro. Os fundos imobiliários são importantes, são interessantes. Então, às vezes, poxa, eu não consigo dar 30 mil nesses 30, 60, 90 agora. Eu quero começar com, sei lá, R$1.000, não sei. Comece, nem que sejam pelos fundos imobiliários, entendeu? Aí vai acumulando um pouquinho lá, a hora que tiver o suficiente, muda. Começa. Não é à toa que existe fundo imobiliário, né? Porque o mercado imobiliário não para. Só começa e consegue com R$100, né? Então, vai de pouquinho. R$80. Cria coragem, sai desse marasmo aí e não tenha medo. Não tenha medo. Vai. Não vai dar um passo maior que a perna. Confia, no dinheiro você não vai perder. Dinheiro você não vai perder, eu te garanto, né? 60% do mercado global é residencial. As pessoas, elas não... Olha só que situação. As pessoas, elas não vão deixar de crescer. Elas não vão deixar de sair da casa dos pais. Elas não vão deixar de casar. E não vão deixar de se divorciar. Então, assim, a moradia, ela é necessária. O tempo todo sempre. Eles vêm eu Todo atendo tempo. cliente o tempo todo, né? Ela vem do Pará e aí ela quer fazer faculdade aqui, aí precisa de um apartamento aqui. Ou então, mudou, vai fazer residência num hospital aqui, precisa de um apartamento perto do hospital. É isso que eu ia te falar. Então, assim, São Paulo é onde tudo acontece. Nós que estamos aqui em São Paulo, assim, tudo vai mais rápido, né? Mas eu acredito que todas as cidades, independente de onde essas pessoas moram, tem pontos principais, né? Que é onde eu falei, perto de faculdade, perto de hospital, onde tem esse eixo comercial. Toda a cidade tem um bairro que gera mais demanda de locação. Mas São Paulo não tem erro, porque as pessoas vêm para São Paulo para estudar.
para trabalhar. Você acabou de dar um exemplo, e fazer residência. Então, assim, a dinâmica em São Paulo, ela é muito rápida, né? Eu lembro aqui de quando eu, né, de novo voltando, né, tava na Zona Norte. Eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, né, de ressaltar aqui dos cabeleireiros, né. Boa parte do cabeleireiro, eu falo bastante isso, né, boa parte do cabeleireiro vem de uma classe social muito baixa, tá? Dificilmente uma pessoa de classe média vai sair do colegial lá e vai falar assim, vou ser cabeleireiro, enquanto um amigo fala assim, eu vou ser advogado, vou fazer direito, vou fazer medicina, vou fazer arquitetura, o outro vai falar, vou fazer cabeleireiro, vou ser cabeleireiro. É muito difícil, até porque normalmente as pessoas nem sabem que um cabeleireiro pode ter um salário tão alto, as pessoas não fazem ideia, principalmente homens, né, homens heterossexual, não tem essa ideia, homem desse meio corporativo, né, assim. Mulher às vezes frequenta salão, sabe um pouquinho que tem essa capacidade, né, e... às vezes o cabeleireiro também que tá lá nessa posição de um cabeleireiro que tá começando, ou que tá numa área extrema, né, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, ouve eu falando isso, fala, nossa, é coisa lúdica, né, não é pra mim, né, muito distante, né, tá lá. Eu, um dia também, já pensei isso, tanto quando eu entrei no Salão 838, óbvio, já tava muito avançado, né, mas quando eu entrei no Salão 838 lá, eu via um cabeleireiro trabalhando... Assim, ele sentava, tomava um café, conversava com uma pessoa, atendia uma cliente, daqui a pouco tava lá fora, ia embora mais cedo, outro dia não atendia nenhuma, no outro dia atendia uma. Esse cara que trabalhava desse tantinho assim, já era um cabeleireiro que tirava, tipo, mais de 10 mil reais. Eu falava, eu lá na Zona Norte, eu tinha que ralar, domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite no shopping, pra tirar menos do que isso. Eu falo, se eu entrar num salão desse e eu for um qualquer ali, eu vou estar muito melhor do que eu tava. Só que de repente eu entrei e eu subi um pouco e eu comecei a faturar mais que esse cara, peguei 2 cadeiras, de repente eu tava entre os maiores faturamentos, mas nunca passava na minha cabeça que fosse capaz de chegar ali, de que eu tá falando de comprar um apartamento é uma coisa normal, comprar outro apartamento é normal, investir em ações, comprar boi, não sei o quê, que isso fosse uma coisa normal. Então, pode pra quem tá ouvindo, pode ser normal pra você também, porque eu tava lá, já cortei cabelo a 50, 60 reais, trabalhando de domingo a domingo, das 10 às 10, sem folga, pra ganhar ali, na época era, sei lá, 5, 6 mil reais, já era uma coisa boa, mas também já comecei ganhando 300 reais como assistente. Enfim, cheguei aqui, todo mundo... precisa passar, né, um degrau, por um degrau, por um degrau, por um degrau. Então é acessível para todo mundo em algum momento, né, desde que você... Não, eu acho super importante falar disso, porque quando eu te conheci mais e vivi um pouco mais perto de você, na amizade mesmo, que você descobre, do mesmo jeito que você talvez não imagine quanto um corretor de imóveis pode ganhar, eu também não imaginava quanto um cabeleireiro poderia ganhar. Né, eu lembro que lembro de alguns salões, assim, super famosos, inclusive o que você está hoje. Quando eu te falei, eu falei, nossa, você tá aí, lembra quando eu te falei? Porque eu já fui com você até em Moema, você lembra? E é impressionante, realmente, o potencial de ganho de um profissional nessa área. Acho que de qualquer profissional bom, de qualquer área, não é verdade? Exato, e o autônomo, ele tem ele faz o próprio salário, né? Então, mesmo como corretora de imóveis, agente imobiliário, enfim, que hoje tá no auge, você já reparou? Assim, as séries do Netflix... Como chama lá? Sunset Selling. Sunset Selling. Então, eles têm muitas... Hoje, a profissão no mercado imobiliário, ela se tornou desejada. Porque colocaram nessa posição de luxo, de ostentação, de que ganha muito. E realmente tem corretores que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro, mas assim, também ralam pra caramba e tem que ter muita experiência também, mas assim, é a jornada, né? Não é do dia pra noite. Eu comecei e comprei aquele apartamento de 29 metros quadrados, você entrou pro mercado de luxo pra vender esses apartamentos gigantescos e eu acho que logo eu vou ser um desses clientes. Eva! A minha experiência, ela se mantém, né? No investimento imobiliário, isso não mudou. A única diferença no momento atual, que eu consigo condicionar melhor o meu tempo e me dedicar às coisas que eu realmente almejo. Então, do mesmo jeito que você almejava trabalhar num salão incrível em São Paulo, eu quero também
atuar no mercado imobiliário de alto padrão e luxo com os maiores imóveis e mais caros de São Paulo, por que não? Entende? Então, tudo isso é dedicação, né? Você tem que se especializar naquilo, é dedicação E chega e uma hora tudo que mais. cada vez você consegue faturar mais trabalhando menos, né? Que nem eu falei, eu trabalhando domingo a domingo das 10 às 10, faturava igual o cara que atendia uma cliente ou outra. Só que a hora que você chega ali, você não quer trabalhar menos, você quer trabalhar mais e mais, você quer trabalhar igual antes e ganhar muito mais, né? É a constância, né? A experiência, é a repetição. Você vai ficando muito bom naquilo. E a gente tava falando antes aqui, né? Por mais que você seja de um mercado completamente diferente do meu, né? Mercado imobiliário, o meu mercado da beleza. Igual, assim, ó, essa questão do crescimento, para você migrar de um mercado, vamos se dizer, de varejo, entre aspas, pro mais, né, sair de uma commodity para um mais personalizado, algo assim, é o atendimento que faz o diferencial, né? Eu lembro que eu falava assim, meu corte de cabelo é incrível. Eu cortava um cabelo, eu não queria conversar com a cliente, eu não queria falar, eu não queria nada. Eu garantia que o meu corte de cabelo é incrível. Quer conversar? Conversa com o marido, conversa com o terapeuta, não comigo. Quando eu entrei nesse mercado, eu percebi, a importância disso, né? De ouvir. De ouvir. Às vezes a pessoa quer só falar qualquer coisa, ela não quer nem olhar no espelho o cabelo dela no final, né? Ela quer se conectar ali e tal. Óbvio, né? É muito importante você entregar a excelência no todo, né? Mas o atendimento, eu acho que tanto pra você quanto pra mim, né? Foi uma das coisas, né? Você comprei apartamento, me mandou garrafa de champanhe, quis me mostrar, não queria ver o endereço, foi lá na minha casa num domingo, me pegar de carro, me levou. Eu até esqueci disso. Me levou no prédio, me mostrou, depois me levou no outro, ele me levou lá em cima, mostrou a maquete. Legal. Eu tinha esquecido. É isso que fez eu comprar um apartamento. Não, você já tinha comprado. Você falou, tá, vamos lá ver, vai. Foi, me buscou lá no domingo. Ver. É verdade. Tinha esquecido. E é assim que eu consigo também cobrar caro, né? É sentar lá com a cliente, é ouvir, depois mandar uma mensagem pra ela perguntando: e aí, lavou o cabelo em casa, gostou do salão, é maravilhosa, mas chegou em casa, lavou, desbotou. Se eu não mandar uma mensagem pra ela depois perguntando, eu não vou saber, ela pode nem voltar mais. Já aconteceu com você, de você voltar lá, a gente conversar e vem, ajusta, não é? Sim, sim. Não, e eu fiz até um post no Instagram esses dias falando, no dia do corretor, né, que foi agora, recentemente, no mês passado, que eu falei, se você recebe a indicação de um cliente que você atendeu há 3, 4 anos, há anos atrás, e ele te indicou alguém, é porque você tá no caminho certo. Então, assim, a pessoa, depois de 2, 3 anos, lembrar do seu nome, lembrar de você no mercado que é tão concorrido, tanto o meu como o seu, você vê, são segmentos completamente diferentes, mas assim, hoje a pessoa tá no seu salão, amanhã ela tá no outro, né? E ela realmente voltar e indicar você depois de algum tempo, você sabe que você tá no caminho certo. Então, isso é maturidade também, não adianta atropelar, a gente tem que conquistar passo a passo, né? E quando a gente tem certeza daquilo que a gente faz e que a gente fica muito bom naquilo, não tem como dar errado. Então, o investimento no mercado imobiliário, ele tem que existir. Eu quero deixar uma mensagem aqui, de qualquer forma, que você tem que colocar ali entre 25% e 40% dos seus investimentos em ativos imobiliários. Já anota. Fato. Bom demais. Bom, da minha parte, era isso. Peraí, qual que eu vou te mostrar agora? Qual o imóvel que você vai comprar? Brincadeira! O Gabi é potencial. Eu quero entrar agora eu comprei os pequenininhos, agora eu quero entrar pra esse mercado do luxo, né? Daqui a pouco. Nossa, imagina, né? Gabi Sunset Selling. Gabi Sunset Selling. Daqui a pouco eu tô lá comprando mansão, mas por enquanto mas vamos assim, aos pouquinhos. Vamos aos pouquinhos. Vamos aos pouquinhos, eu acho que você tá no caminho certo. Vai dar, não tem Deixa aqui, ó, com certeza alguém vai querer te conhecer um pouco mais, o seu contato de rede social, seu @. Você usa o Instagram pra isso? Eu uso o Instagram é aberto. Antigamente, né, a gente era toda fechadinha, né? Ai, não conheço, não vai me seguir, não tinha isso? Mas quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Então, tô lá, humilde ainda no Instagram, mas é Patrícia Rosa _vida. A história do Vida é curioso, eu acho que é interessante falar. Vida, nossa, que vida, o que ela tá se achando a vida? Na verdade, as pessoas que atuam no mercado imobiliário, em grandes imobiliárias, têm um único nome, né? É um nickname, na verdade, não existe um nome repetido. Então, não existe a Patrícia Morena, a Patrícia Loira, não existe. E o meu apelido durante todo esse período no mercado imobiliário, que é muito difícil de quebrar, é Vida.
Então, a maioria das pessoas, dos meus amigos até e dos meus clientes me conhecem como Vida. Hoje ainda existe um pouco essa transição de Pati Vida, Pati Rosa Vida, mas não estranhem, tá? O Vida, essa pretensão toda, é meu apelido no mercado imobiliário há muitos anos. Sou conhecida assim por muitos colegas, pelos incorporadores, enfim. E é um nome muito feliz, né? Não tem como chegar e te cumprimentar sem sorrir. E aí, Vida, beleza? Né? Oi, Vida! Então, Vida é vida. Então, é um nome muito bom que eu ainda resisto um pouco em abrir mão dele. Não abre, muito meu sua apelidinho cara, querido. né? Não, muito sua cara esse nome. Repete aí seu arroba, então. Patrícia Rosa _vida. Pronto, compra Esse apartamento. É meu Instagram. Aí você faz o seguinte, vai lá no meu @g_deodato, clica na minha bio, se inscreve no Corta Bonito, se dedica em fazer o seu melhor no que você é bom. E aí você delega isso pra Pati Vida. Exato. Essa parte de escolher imóveis e você fica bem tranquilo. Vamos começar devagar, não tem pressa, não porque se você começa a querer tanto. entender de tudo, você não vai entregar o melhor aqui, não vai entregar o melhor ali. E foi um bate-papo bem sucinto, né? A gente até conversou antes, bem superficial, se a gente realmente quisesse entrar em números, em percentual, em rentabilidade, mas eu acho que o bate-papo aqui era realmente aguçar, né, as pessoas a saírem dessa zona de conforto e se movimentarem, pensarem no futuro lá na frente. Futuro, não é futuro daqui 2 anos não, tá? É futuro 10, 15, 20, 30 anos. Né? Melhor ir devagar, porque senão é igual lá, quando você começou a me oferecer, daqui a pouco só faltava até brigar, né? Porque não tenho que investir nisso, eu não vou ficar 30 anos pagando, tá louco, eu tenho meus ativos ali na bolsa, né? Só frisando muito, né? O mercado imobiliário, ele é um investimento com menor volatilidade. Você falou aí da história do boi, eu não me lembro dessa história do boi, que você ficou bravo, enfim, xingou tudo. Mas assim, você não tem essa oscilação, né? Essa volatilidade de um dia você tá com esse dinheiro, hoje eu perdi o dinheiro. Então o mercado imobiliário, ele é mais estável, né? Ele é mais administrável. Porque é mais conservador, né? Eu gosto de tomar risco, eu gosto de emoção. Mas não vai, não vai, vamos diversificar aí que dá certo. Bom, foi óbvio que foi incrível falar com você. E eu te agradeço pela confiança, pela amizade, por cuidar do meu cabelo. Eu preciso voltar, né? Já te contei o babadinho, mas enfim, eu vou voltar. E tô feliz que você tá de novo naquele salão incrível, que você é chique. E eu acho aquele salão incrível, chiquérrimo. E tenho orgulho de você lá. Eu conheço a sua caminhada, conheço a sua jornada. E te admiro muito. Muito obrigado, Pati. Beijos, coloca dá uma curtida, dá o joinha aí, comenta e ativa o sininho pra você não perder os próximos episódios, que é cada vez mais embaçado, tá bom? Beijo, cabeleireiros chiques e pessoas normais também, amo vocês.